Êxodo capítulo 40. A consagração do tabernáculo. Então falou Yahvé a Moisés, orientando, : no primeiro dia do primeiro mês levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Observemos aqui, o tabernáculo foi construído quase um ano depois da instituição da Páscoa. Versículo 3, continuando: colocarás nela a arca da aliança do testemunho, e a protegerás com o véu, a cortina sagrada à frente da arca. Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Trarás também o candelabro, e nele instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança, e colocarás o véu, a grande cortina, à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e nela colocarás água. Estabelecerás o átrio, o grande pátio ao redor, e levantarás o véu na porta do átrio. Versículo 9: tomarás do bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que está dentro dele. Tu o consagrarás com todos os seus utensílios sagrados, e ele será santíssimo. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios. Consagrarás o altar, e o altar será igualmente santíssimo. Na Almeida Revista Corrigida, versículo 9: então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Vamos ler agora aqui o comentário da Bíblia de Estudo King James, aqui no rodapé. Veja só: a unção é um ato de consagração, abre parênteses, separação para o serviço sagrado, fecha parênteses. Era necessário para a distinção exclusiva, tanto de objetos, abre parênteses, todo o tabernáculo com seus móveis e utensílios, fecha parênteses, como também de pessoas, abre parênteses, o sumo sacerdote Arão e seus filhos, fecha parênteses. Na nova aliança do Novo Testamento, a consagração, abre parênteses, santificação, fecha parênteses, é realizada não simplesmente pela aplicação do óleo, mas pela unção do Espírito Santo. Sem o Espírito de Cristo habitando na vida do crente, não podemos adorar a Deus como Pai e Senhor. João 4, 23, 24. Versículo 23: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Filipenses 3, onde vai falar sobre aceitar a Cristo é o maior ganho. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Por causa do sacrifício de Cristo, os cristãos, como povo da aliança, abre parênteses, a igreja, fecha parênteses,
passaram a considerar a, entre aspas, circuncisão, abre parênteses, o povo com a marca de propriedade de Deus, fecha parênteses, tendo, portanto, o direito de herdar as promessas do Senhor. A circuncisão deixou de ser um ritual físico obrigatório e passou a ser um ato voluntário e espiritual, uma decisão de amor. Romanos 2, 24, 29, Colossenses 2, 11, Gálatas 6, 16, 1 Pedro 2, 9, 10, Gálatas 5, 2, 6. Embora o termo, entre aspas, carne, na maioria das vezes em que aparece nas cartas de Paulo, tenha a ver com a, entre aspas, natureza humana pecaminosa, aqui se refere a qualquer valor humano, ganho por herança ou esforço, em que um homem não convertido deposita sua fé ou confiança. Os nossos esforços morais, intelectuais ou religiosos são frágeis, como a própria natureza humana. Não podem, portanto, nos salvar, nem mesmo nos aperfeiçoar. Vou recapitular aqui João 4, os versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Vejamos Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Veja só, o poder para cumprir a missão de pregar a todas as nações é uma referência à promessa do Espírito Santo, que é a própria pessoa do Cristo habitando e agindo na vida do cristão fiel, e que se cumpriria a partir do relato de Atos 2:4. Veja só, então, revestidos do poder do alto aqui, o poder para cumprir a missão de pregar a todas as nações, nesse caso que está falando, é uma referência à promessa do Espírito Santo, que é a própria pessoa do Cristo Jesus, habitando e agindo na vida do cristão fiel. Glória a Deus. Agora, 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Veja só, o Senhor, em hebraico, Yahvé, que significa Jeová, em Êxodo 34, corresponde ao Espírito na nova aliança anunciada pelo apóstolo Paulo. A presença do Espírito de Deus na alma do crente o liberta da lei e do legalismo e o influencia a fazer a vontade do Pai por amor. Romanos 8,14. Os termos, Espírito, com letra maiúscula, ou Espírito de Cristo, ou ainda Espírito de Deus, ou ainda o Espírito Santo e Cristo são expressões intercambiáveis com basicamente o mesmo significado. Isso porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e as duas primeiras pessoas da Trindade realizam seus propósitos mediante a ação do Espírito Santo. Romanos 8, 9 e 10. Atos 16, 6, 7. Gálatas 2, 20. Veja só. 2 Coríntios 4, versículo 1. Portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Porque no versículo 18 diz assim: mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito, com letra maiúscula. Veja só,
Paulo está afirmando que os cristãos estão sendo transformados dia após dia com a glória cada vez maior. O próprio Jesus Cristo é a glória de Deus na plenitude do seu esplendor. Dele é a glória perene que não se dissipa nem perde o brilho. A mesma glória que tinha o Pai antes de haver criado o universo. João 17:5. Os cristãos fiéis são feitos participantes dessa glória à medida que caminham mais e mais em comunhão com o Espírito de Cristo. À medida que caminham mais comunhão com o Espírito Santo. A essa caminhada espiritual que vai durar por toda a vida, se dá o nome de, entre aspas, santificação. Veja só, quando o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos chama para a realização de uma obra, juntamente com a missão, quando o Senhor, vou ler novamente, quando o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos chama para a realização de uma obra, juntamente com a missão, nos concederá toda a capacidade e as forças necessárias para que possamos perseverar e vencer em meio às adversidades e obstáculos. Como Paulo, somos chamados ao glorioso ministério da reconciliação. É o poder de Deus que transforma o mais obstinado, cruel e cego dos corações. É o poder de Deus que transforma o obstinado, mais cruel e o mais cego dos corações, o mais duro coração, e não qualquer de nossas habilidades pessoais. O poder de transformação é o Senhor. Atos 1:8, Romanos 1:16. Agora vamos voltar em Êxodo 40, onde estávamos lendo. Depois nós fomos para o Novo Testamento. Vamos recapitulando. Nós lemos: a unção é um ato de consagração ou separação, ou seja, separação para o serviço sagrado. Era necessário para distinção exclusiva tanto de objetos como também de pessoas. No caso, o sumo sacerdote, Arão, seus filhos. Na nova aliança, onde nós fomos ler lá no Novo Testamento, a consagração, ou seja, a santificação, é realizada não simplesmente pela aplicação do óleo, mas pela unção do Espírito Santo. Pela unção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo habitando na vida do crente, não podemos adorar a Deus como Pai e Senhor. João 4:23 e 24, onde nós lemos: mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Veja só. Então, sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Cristo habitando na nossa vida, nós não podemos adorar a Deus como Pai e Senhor. Nós não podemos adorar a Deus. Sequer podemos participar da salvação eterna. Tampouco evangelizar, isto é, testemunhar, falar, compartilhar dessa bênção maravilhosa com outras pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos adorar a Deus, né? Não conseguimos adorar a Deus de forma alguma, não participaremos da salvação da vida eterna de forma alguma, tampouco evangelizar, não conseguimos ser testemunhas, não conseguimos compartilhar com as pessoas, nada. Então, sem o Espírito de Deus nos capacitando, sem o Espírito de Deus nos encorajando, não há santidade. De forma alguma não há santidade sem o Espírito de Deus nos capacitando e encorajando. 2 Tessalonicenses 2:13, que está escrito: fortalecidos para fazer o bem. Versículo 13: todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós,
pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou por meio do Evangelho, que é Jesus, que vos anunciamos, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, o apóstolo Paulo nos apresenta nessa passagem as três pessoas da Trindade em ação. A obra santificadora do Espírito Santo é realizada em todos os cristãos sinceros e não apenas em crentes especiais. Cristãos sinceros. Veja só, na oração de Paulo pelos crentes, continuando aqui em 2 Tessalonicenses, agora eu vou ler o versículo 16 e 17. Nós vamos ver aqui o nome e título do Espírito Santo, o nome que se tornou o próprio nome e título do Espírito Santo, isto é, nosso advogado. Veja só, versículo 16: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Paulo aqui usa a expressão grega original parakaleo, que nesse contexto significa mais do que, entre aspas, consolar. Veja só, pois inclui a ideia de, abre aspas, levantar o abatido ou o desanimado por meio de um eficaz encorajamento. Romanos 12:1. O sentido etimológico dessa rica expressão é, entre aspas, chamar à parte para aconselhar ou advogar. 1 João 2:1. Eu repito aqui, o sentido etimológico dessa rica expressão é, abre aspas, chamar à parte para aconselhar, fecha aspas, ou, entre aspas, advogar. Palavra que também se tornou o próprio nome e título do Espírito Santo, isto é, nosso advogado. João 14, 16 ao 26. O Espírito Santo, além de consolador, também ele é o nosso advogado, que está falando aqui. É aquele que chama a parte para nos aconselhar, que ele advoga, nos defende, nos ilumina, nos ensina e nos compele a fazer. Paulo foi compelido pelo Espírito Santo. Compelir é arrastar e levar e mandar fazer, e levar a fazer algo, guiar, dirigir, levar, dirigir, levar a fazer atos, levar a dizer palavras. É o Espírito Santo que conduz o crente sincero. Então, voltando em Êxodo, nós vimos que sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, sem a pessoa do Espírito de Deus vivendo em nós, não há como chegar ao céu. Sem o Espírito de Deus vivendo em nós, não tem como sermos capacitados e encorajados. E não existe forma de sermos santos sem o Espírito de Cristo nos capacitando e encorajando. Não há santidade alguma. 1 Pedro 1:2. Veja só, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro demonstra como as três pessoas da Trindade participam do plano de salvação da humanidade. O Espírito Santo é a pessoa que nos chama das trevas em que jaz toda a terra para a maravilhosa luz e vida eterna em Cristo Jesus, segundo a vontade, abre parênteses, eleição, vírgula, escolha, fecha parênteses, de Deus, segundo a vontade de Deus. O processo de santificação através do qual o Espírito Santo nos conduz, produz em nosso ser o verdadeiro e sincero arrependimento e uma nova mente espiritual.
uma nova mente espiritual, ensinável e obediente à palavra de Deus e à direção do Espírito. O sangue de Cristo é a purificação e o selo da nova aliança de Deus com o seu povo. Então estamos aprendendo, recapitulando aqui, que o Espírito Santo é que vai nos capacitar, é que vai nos encorajar e que vai nos dirigir, nos guiar, nos direcionar em todo e qualquer detalhe da nossa vida. Veja só, é por isso que apagar o Espírito Santo, não permitindo seu livre mover, isto é, que dirija nossas vidas em todos os detalhes, ou ainda entristecê-lo mediante a contínua negação de sua ação e total concessão ao pecado, pode nos levar a uma situação gravíssima e mortal, e uma anemia espiritual. Então nós devemos permitir a iluminação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, procurar nos encher do Espírito Santo, permitindo que ele nos mova, nos dirija em todos os detalhes, sem entristecê-lo, porque tem pessoas que negam a ação do Espírito Santo, porque dão concessão ao pecado. Isso pode levar a uma situação gravíssima e mortal de anemia espiritual. É muito sério isso. E como nós podemos então nos encher do Espírito Santo? Buscando ele, buscar a leitura da palavra, buscar entender o que nós lemos e buscar aplicar em nossa vida diária o que nós aprendemos, cada vez mais abandonando nossos erros, abandonando pecados e buscando santidade no Senhor. Porque daí o Espírito Santo vai nos conduzir a um arrependimento sincero. Aí o arrependimento nós vamos, olha, estou fazendo isso aqui entristece a Deus, a partir de hoje eu não faço mais. Eu estou fazendo isso, é errado, eu não faço mais. Eu sincero arrependimento, uma conversão. Aí nós podemos andar uma vida buscando diariamente mais santificação, buscando fazer diariamente a vontade do Senhor. Voltando agora em Êxodo 40, agora no versículo 10, continuando em diante: ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, consagrarás o altar e o altar será igualmente santíssimo. Ungirás a bacia e a sua base e as consagrarás. Depois convocarás Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda do encontro. Tu os lavarás com água e vestirás Arão com as vestimentas sagradas. Tu o ungirás e o consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote. A seus filhos tu os convocarás a fim de que se aproximem e os vestirás com as túnicas santas. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Isso se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio perene, gerado geração após geração. Versículo 16: Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Versículo 18: Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Em seguida estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia orientado. Tomou as tábuas de pedra com os mandamentos gravados e depositou-as na arca da aliança. Instalou nela os varais para transporte e colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. E colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. Versículo 21. Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu a fim de proteger o acesso à arca da aliança, tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor.
Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina do véu. E sobre ela dispôs em ordem os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor havia orientado. Colocou o candelabro na tenda do encontro em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo. E dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro diante da cortina do véu. E em cima dele queimou o incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha orientado Moisés. Versículo 28. Depois instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo. Montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo, da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, tudo segundo o Senhor havia determinado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Versículo 32. Todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado, eles se lavavam exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Finalmente Moisés construiu o átrio, o grande pátio, ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu à entrada desse átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. A glória de Yahvé guia Israel. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Vejamos, com a glória, abre parênteses, kabod em hebraico, com a glória de Yahvé, o Senhor entrando no tabernáculo, aconteceu o magnífico apogeu da maravilhosa história da libertação do povo de Israel do Egito, que teve início com o nascimento de Moisés e seu resgate do Nilo, prenunciando a total e completa libertação da humanidade, que também teria início com o nascimento de um outro menino, salvo das garras de um império dominante pela vontade do Pai. Agora, a partir deste ponto histórico no livro de Êxodo, o povo de Israel marchará através do deserto na companhia do Senhor Deus, habitando entre eles no tabernáculo, conduzindo-os à terra prometida. Continuando, versículo 35. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Versículo 36. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Versículo 37. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Versículo 38. Pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar fogo dentro dela, e isso à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas de sua peregrinação. Veja só, nenhuma das promessas do Senhor afirma que a vida... Vejamos aqui, nenhuma das promessas do Senhor afirma que a vida de uma pessoa que se torna um crente sincero em Deus será absolutamente livre de dificuldades e sofrimentos. Tampouco que mediante a oração obteremos tudo o que as nossas vontades desejam, mas assim a garantia fiel do Senhor que Ele pessoalmente, mediante o Espírito Santo, nos acompanhará
durante toda a jornada da vida, durante toda a nossa peregrinação rumo ao céu, a nossa terra das promessas cumpridas, a exemplo de sua presença, acompanhamento e cuidado para com o povo de Israel, e que Ele nos dará vitória em todas as batalhas, mesmo as mais terríveis. Essa promessa de Deus foi maravilhosamente confirmada, no Messias, foi confirmada pelo Messias e seu Filho Jesus Cristo a todos os fiéis. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 18, 20. Veja só, Jesus sofreu. Nenhum de nós vai sofrer como Ele, mas não estamos absolutamente livres de dificuldades. Ao contrário, temos dificuldades, é esperado sofrimentos. Veja só aqui, ó, Deus um crente sincero em Deus será nenhuma das promessas do Senhor afirma que a vida do crente sincero se torna isento, livre de dificuldade e sofrimento. Tampouco que mediante a oração vamos obter tudo que nós pedimos. Mas assim a garantia, olha só, a garantia fiel do Senhor, que Ele, pessoalmente, o próprio Deus, mediante seu Espírito Santo, nos acompanhará durante toda a nossa vida, rumo ao céu, ou seja, rumo à nossa terra das promessas cumpridas, a exemplo da sua presença, acompanhando, cuidando, zelando para com o povo de Israel, e que Ele, o próprio Deus, nos dará vitória em todas as batalhas, mesmo as mais terríveis. Ele garante a presença do Espírito Santo, a vitória. Essa promessa de Yahvé foi maravilhosamente confirmada por Jesus a todos que são fiéis. Mateus 28, 18 ao 20 está escrito: e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Veja só, Mateus 28, a partir do versículo 17, eu vou estar lendo. Assim que o viram, ou seja, os discípulos viram Jesus, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Esse é o problema, nós não devemos ter dúvida, temos que ter a certeza absoluta. Versículo 18: então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu vos tenho ordenado. E assim, nessa condição, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então não temos que ter dúvida, temos que ter certeza. Se buscarmos o Espírito Santo, pela promessa de estarmos conosco, tem uma condição. Qual é a condição? Nós temos que buscá-lo firmemente. Veja só, Jesus recebeu todo o poder de Deus e do Senhor ressuscitado para a ordem plenipotenciária, ide, literalmente indo. Agora esse, entre aspas, envio não é provisório, limitado e transitório, mas definitivo, permanente, ilimitado. Rompeu-se o estreitamento étnico das sinagogas e abriu-se a salvação, abre parênteses, a comunhão com Deus, para todos os povos, todas as raças, todas as culturas. A comunidade de Jesus, que abrange o mundo inteiro, substitui a velha aliança pela nova aliança, que congrega todo e qualquer pessoa cujo coração creia no Senhor, não tenha dúvida, mas cujo coração creia plenamente no Senhor para ser convertido
em discípulo. Discípulo é seguidor, é aluno de Cristo, é aquele que imita Jesus. Jesus ensinou e demonstrou com a sua própria vida o que significa ser um discípulo do Senhor. Abre parênteses, obediência a Deus. Que ele foi obediente até a morte. Essa tríplice ordem messiânica, essa tríplice ordem missionária, essa tríplice ordem missionária, discipular, batizar e ensinar a discipular, é emoldurada pela garantia da onipresença de Jesus na alma daqueles que crê. A essência da igreja de Jesus é que o ressuscitado continua vivo e atuante no indivíduo e na comunidade. Ao orarmos, não é mais necessário buscarmos a Deus nos céus, mas sim em nossos corações, em nossa mente, em nosso coração. A promessa da presença contínua de Deus é a chave de ouro com o qual vários livros da Bíblia são concluídos. Então toda pessoa que ouvir, toda pessoa que atender a pregação de Jesus para o arrependimento e conversão, deve responder afirmativamente a Cristo. Vem e conseguinte nascer de novo, um novo nascimento. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam da graça a água da vida. Glória a Deus. A expressão grega, entre aspas, vem Senhor Jesus, traduz a forma invocatória da oração que os cristãos da antiga igreja em Jerusalém costumavam fazer em aramaico, Maranata, palavra que se repetia com expectativa e fervor nas celebrações regulares da ceia do Senhor, e que deve representar também a nossa esperança e contentamento no dia de hoje. 1 Coríntios 16:22. Se alguém não ama o Senhor, ou seja, se alguém não obedece o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata. Aqui o apóstolo Paulo é claro em nos alertar para o fato, uma advertência, um alerta, para o fato de que aquela pessoa que se mantém deliberadamente contra o Evangelho é Jesus, contra Deus, deve ter deixado por sua própria conta e risco, a fim de que experimente o que significa viver afastado da comunhão de Deus. Venha prove do desagrado do Pai e venha a se arrepender. Prove do desagrado do Pai e venha a se arrepender. Lucas 15:11-32, João 3:36, Gálatas 1:8-9. Ao final da carta, Paulo suspira uma expressão em aramaico, Maranata, que significa vem Senhor, e tornou-se uma expressão de clamor muito conhecida entre os cristãos da igreja primitiva, da velha igreja, ao suplicar a Deus para que se abreviasse a gloriosa volta de Jesus Cristo. Ao pensarmos sobre a volta de Cristo, representa isso, é a nossa esperança, é o nosso contentamento para o dia de hoje. Glória a Deus. Então, pela graça de Deus, nós concluímos aqui a leitura do capítulo 40 e concluímos hoje a leitura do livro completo, do livro de Êxodo. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos aqui na palavra de Deus. Por isso nós somos instruídos diariamente a ler, entendermos e colocar em prática em nossa vida diária.